quero te convidar a fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e apenas porque o Senhor é Deus. Isso em si já é motivo para a nossa adoração. Só que a gente pensa em tudo que o Senhor faz e em quão bom o Senhor é, e aí a nossa adoração pelo que o Senhor é fica embrulhada num papel de presente de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito, não no nosso sábado apenas, mas na nossa vida. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Fala com a gente agora que vamos ouvir a Tua palavra escrita. É bom demais ouvir a Tua palavra cantada, mas obrigado porque o Senhor insiste em falar com a gente e quer falar com a gente agora abrindo a Tua palavra. Fala com a gente, alcança nosso coração para a gente sair daqui hoje decididos a algo novo em nossa vida. Em nome de Jesus choramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a Ti que mantenha um inimigo muito longe daqui. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse capítulo 12, abre a tua Bíblia comigo. Olha só o que diz a partir do verso 7. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos também batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9, uma palavrinha aí que eu quero comentar com você nessa tarde. Verso 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama, que palavrinhas diz a sua Bíblia? Dois nomes para um inimigo: diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vou te fazer um pedido, querido, não leia a Bíblia. Não, a Bíblia não é para ler mesmo, a Bíblia é para ser estudada. E aí quando você começa a estudar a Bíblia, não importa quantos anos de igreja você tenha, você sempre encontra algo novo. Talvez eu não vá te contar nenhuma novidade hoje, mas sempre tem algo novo na Bíblia para você. E então quando eu bati os meus olhos nesse verso, sei lá, pela milésima vez a minha trajetória cristã, me chamou a atenção esses dois nomes atribuídos ao inimigo: diabo e Satanás. Fui pesquisar o que significava a palavra Satanás e foi fácil de encontrar. Satanás significa adversário. Só que aí eu tomei um susto quando descobri o que significava a palavra diabo, porque não é uma palavra em português, assim como Satanás também não é. Fui pesquisar no dicionário bíblico adventista qual era a tradução da palavra diabo e descobri que ela vem do grego, e em grego uma tradução para ela seria diabolos, e ela significa caluniador. Caluniador. Você sabe o que é alguém que faz uma calúnia? É alguém que te acusa de um crime previsto em lei. Está lá na lei que determinada atitude é criminosa e alguém te acusa enganosamente daquilo. Quando eu li na Bíblia que um dos nomes atribuídos a Satanás é diabo, eu comecei a agir como o advogado do diabo. Lembra desse filme muito antigo? Eu baixei a cabeça e falei com Deus: Deus, a Bíblia está errada aqui nesse verso, ó. Olha a ousadia da pessoa, né? Espírito Santo, o Senhor se enganou quando o Senhor inspirou João a escrever essa palavrinha aqui, porque o diabo não merece ser chamado de diabo. Está errado. Ele não merece o título de caluniador. Pode ser adversário, pode ser antiga serpente, pode ser dragão, beleza. O que engana todo mundo, legal, mas quando chama de diabo, aí o Senhor se enganou, Deus. Porque ele não é um caluniador, pensava eu. Sabe por quê? Porque até eu lembro dos meus pecados. Como é que o inimigo está sendo um caluniador quando ele diz que eu pequei? Eu pequei mesmo. Quando ele me chama de pecador por algo que eu fiz, ele está falando a verdade. Ele não é um caluniador quando ele fala que eu menti, quando ele fala que eu não sou um bom cristão. Ele está falando a verdade porque eu sei que eu não sou. E o pior, vou falar 4 coisinhas aqui. Primeiro, eu lembro dos meus pecados. Você lembra também dos pecados que você já cometeu, não lembra? Eu lembro dos meus. Segunda coisa, eu planejo os meus pecados, eu não peco mais por acidente. Chega um momento na vida espiritual da gente que a gente sabe quando está errado. Isso é triste, não é? Uma coisa é uma pessoa pecar porque não sabia o que estava fazendo.
Outra coisa é você saber muito bem o que você está fazendo e ainda assim você fazer. Esse é o meu caso. Quando eu peco, eu estou muito consciente do que eu estou fazendo. Como é que o inimigo então pode ser chamado de caluniador? Eu lembro, eu planejo. Terceira coisa, eu vejo as consequências do meu pecado. Está lá bem na minha cara. Como é que eu vou chamar o inimigo de diabo, diabolos, caluniador, se até eu vejo as consequências do meu pecado? Está lá a prova do meu crime. E quarto e último passo, o pior de todos, algumas pessoas também veem as consequências do meu pecado. Isso é pior ainda. Porque quando o pecado está só na minha memória, eu dou um sorriso de Instagram para as pessoas e todo mundo acha que eu estou bem. Quando só eu lembro e as pessoas esqueceram, beleza, ninguém me aponta mais o dedo pelo que eu fiz. Quando somente eu vejo as consequências dos meus pecados, ok, as pessoas não estão olhando mais para aquilo. O problema todo é que há pecados que a gente comete que todo mundo vê também. Você percebe por que é que eu não conseguia entender por que é que a Bíblia chamava o diabo de diabolos? Só que então Deus começou a falar no meu coração e mostrar na Bíblia, eu quero ver isso com você, como é que funciona um pouquinho do sistema jurídico no céu. 1 João capítulo 1, a gente vai ler do verso 8 até o capítulo 2, verso 2. Um verso lindo, famosíssimo na Bíblia. Diz assim, olha, 1 João capítulo 1, verso 8. Olha o que a Bíblia diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos nós pecamos. E aí o verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê, queridos? De toda injustiça. Existem algumas palavras na Bíblia, olha para cá, que a gente tem dificuldade de entender. Eu comentei semana passada, eu vou dizer de novo, quando uma criança olha para outra e diz assim, olha, nunca mais fala comigo. Quanto tempo dura um nunca mais de uma criança? 5 minutos. E olhe lá, e olhe lá. E olhe lá, pois é. Se não envolver comida... Quanto tempo dura um nunca mais de uma menina adolescente que diz, eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém? Quanto tempo dura um nunca mais de uma adolescente apaixonada? Um mês? Para de olhar para os outros, irmão, por favor. Quanto tempo dura um nunca mais de um adulto assim, cara, eu comi muito hoje, eu nunca mais vou comer desse jeito? Quanto tempo dura esse nunca mais? Até a próxima refeição. Acabou nunca mais. Sabe? Só que aí a Bíblia diz, todo, sempre, nunca, com consciência de tempo. A Bíblia não está errando, nem falando por acaso de qualquer jeito, nem usando uma expressão qualquer. Aí a Bíblia diz para mim, no verso 9, que Ele é capaz de nos purificar de quanta injustiça, queridos? Toda. A Bíblia não está exagerando aqui. E aí o verso 10 diz mais, se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí no capítulo 2, o verso 1 diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A ideia é não pecar. Se, porém, acontecer de alguém pecar, nós temos qual é a pessoa jurídica dita aqui? O personagem. Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E o verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E o todo aqui também não é um exagero, esse todo alcança você e a mim também, glória a Deus por isso. Só que eu vou te contar uma coisa, minha família começou a ser cristã na minha geração, até o meu pai. A galera era bem apegada à escola de samba, carnaval e outras coisas. O meu pai era fundador de escola de samba. Ele era chamado de Mestre Simeão, lá no morro onde a gente morava. Não respeito pela galera da velha guarda. Se alguém já foi desse meio, sabe do que eu estou falando. E talvez alguma coisa do meu pai veio parar na minha corrente sanguínea. E eu virei para o Espírito Santo e falei assim, então o esquema é só pedir perdão, que está tudo certo. Então tive uma ideia aqui, eu peco, peço perdão e fica tudo tranquilo. Vai acontecer de eu pecar de novo, aí eu corro lá, peço perdão outra vez e fica tudo certo de novo. Depois de um tempinho assim, como quem não quer nada, eu posso voltar a pecar, né? Porque eu tenho um advogado, aí eu peco de novo, peço perdão e está tudo certo outra vez. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, Moisés, só que não é assim que se luta a vida cristã.
Abre comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, abre a Bíblia comigo. Paulo diz para a gente como é que é a rotina de guerra contra o pecado, nesse cenário jurídico em que a gente está discutindo aqui. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 em diante. Está com a tua Bíblia aí? Abre com a gente. 1 Coríntios 9, 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Qual o conselho bíblico para você e para mim? Correi de tal forma que alcanceis. Aí a Bíblia diz mais assim no verso 25: todo aquele que luta em tudo se domina, eles, os que lutam para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Verso 26: portanto não corro como um indeciso, combato não como batendo no ar. Verso 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Sabe o que a Bíblia está chamando a tua atenção, querido? Para a parte bem prática do Evangelho, e a parte que eu mais gosto, é que se você pretende contar com os serviços do advogado, você precisa seguir as orientações do advogado. É assim no mundo jurídico. Se o advogado manda você falar uma coisa, é aquilo que você tem que falar. Se o advogado falar com você, olha, nesse momento aqui você tem que fazer uma cara de choro, querido, você tem que fazer. É assim que funciona. E aí, querido, que o nosso advogado diz assim para você e para mim: você quer lutar para vencer? Você quer contar com o meu serviço jurídico? Então começa a lutar de verdade. Primeiro ele fala de correr, vamos falar da corrida do verso 24. Sabe quando você vai correr no estádio contra o Usain Bolt? Imagina só que deram um tiro de largada, o que você vai fazer? Você vai pegar o celular para tirar uma selfie com a arquibancada? Sim ou não? Se você fizer isso numa corrida contra o Usain Bolt, queridos, o que acontece em 9 segundos depois? Acabou a corrida. Imagina só que você vai lutar agora, no verso 25, contra o Mike Tyson, para quem é da minha época aí. Imagina só que soa o gongo, o começo da luta, e você então resolve dar um abraço no Mike Tyson. Querido, que legal lutar contigo. O que acontece? Você vai ganhar um soco na cara, querido, de algumas toneladas. E você vai acordar assim: gente, eu só estava tentando ser gentil, que foi que me atropelou. No outro dia. Sabe? Um soco assim, não desliga a energia no interruptor não, vai direto no disjuntor assim, você apaga. É isso que Paulo está chamando a tua atenção. E na prática, posso falar da prática com você? Esse é o momento em que a gente fala de algumas coisas mais específicas, então deixa Deus falar contigo. Na prática, querido, no reino dos céus, lutar para vencer significa chegar para aquela coleguinha do trabalho que fala: oi, amigo. Dizer assim: amigo não, eu sou o seu colega de trabalho, fale comigo somente o indispensável. Para algumas amigas de trabalho tem que fazer assim. Lutar para vencer, querido, significa chegar para aquele cara do trabalho que chega com aquela voz assim: e aí, Mariana? Dizer para ele assim: olha, de verdade, não quero nada com você não, cara. Tenho um compromisso. Se afasta um pouco, se manca, acorda aí, bicho. Lutar para vencer significa tirar o teu computador, que é foco de pornografia, no teu quarto e colocar na sala. Eu duvido você assistir pornografia enquanto o Luiz Gonçalves fala no Novo Tempo chega mais perto. Isso é lutar para vencer. Teu problema com o quê? Com rede social significa comprar um telefone de R$90, aquele que só liga e manda SMS. E ponto. Não tem rede social, então acabou. Lutar para vencer, querido, significa identificar o problema e tentar resolver com o poder de Deus. E aí então você começa a contar com os serviços do advogado, porque você percebe, os céus entendem que você decidiu ser vencedor. Só que aí o cenário jurídico não seria completo sem o juiz. E eu quero ler com você Isaías capítulo 33, verso 22. Abre a Bíblia comigo e grifa esse texto aí. Esse texto te coloca numa vantagem jurídica que você não imagina. Isaías capítulo 33, verso 22, é o nosso último verso. 14 minutos.
Isaías 33, verso 22. Olha só o que a Bíblia diz para você. Pois o Senhor... Antes, olha para cá, dá uma olhadinha para cá. Quais são os 3 poderes da nossa Constituição Federal? Legislativo, Executivo e Judiciário. Lembra desses 3? Agora volta comigo para o texto bíblico. Pois o Senhor é o nosso poder judiciário, Ele é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador, poder legislativo. E a Bíblia continua dizendo, o Senhor é o nosso, é a figura do poder executivo aqui. E sabe o que é que Deus faz, juntando os 3 poderes, nas mãos dele, sem entregar nada para o inimigo? Ele diz assim, olha o que o final do verso diz, e é Ele quem nos salva, ou em outras traduções, e Ele nos salvará. Ele junta todo o poder nas próprias mãos e dedica na tua salvação. Aí eu fiquei perguntando para Deus, mas Deus, o que isso tem a ver com eu não poder ser acusado pelo inimigo, com ele ser um caluniador? Foi assim que a gente começou o bate-papo aqui. Aí Deus me fez lembrar o seguinte, Moisés, no sistema jurídico, qualquer um pode colocar prova em qualquer momento? Não. E é assim de verdade. Se você chegar num tribunal, na hora em que o juiz vai dar o veredito, vai dizer a verdade, é isso que significa veredito, e você se disser assim, ei juiz, eu tenho mais uma prova aqui, o juiz vai dizer para você, peraí, essas provas constam nos autos? Se não constar nos autos, a prova tem algum valor? Não. Sabe o que acontece? Por que o diabo é o diabo? É apenas um caluniador? Porque Deus usa o poder dele para perdoar você. E quando Deus perdoa, não importa a memória dos outros, o que você lembra também não importa mais. No sistema jurídico dos céus, o seu planejamento de pecados, querido, se você planejou o pecado, foi de propósito, enfim, isso não conta mais depois que Deus te perdoa. Depois que Deus te perdoa, as consequências do pecado aos teus olhos não contam mais para te condenar. Quando Deus perdoa você, não importa se as outras pessoas estão vendo o seu pecado ou a consequência dele, ou melhor, as consequências do seu pecado apenas. Se você parou de pecar, entregou tua vida a Deus, se arrependeu, as pessoas podem ver as consequências do teu erro. Não importa, Deus perdoou, não consta mais nos autos. Não importa o que o inimigo diga, mas ele fez. Deus diz, não consta mais os autos, eu perdoei. Não tem mais peso jurídico, cala a boca, você é somente um caluniador. É isso que Deus diz para o inimigo. Mas a consequência do meu pecado está aqui, Moisés, a minha família foi desfeita, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Queridos, quando Deus perdoa você, isso exerce um efeito jurídico de apagar do registro celestial que você fez. Por isso o perdão de Deus é completo. E o inimigo então, eu fico arrepiado a dizer isso, o inimigo então, aos olhos do céu, é só um caluniador qualquer falando besteira a seu respeito. Perdão completo. Perdão. Sabe, queridos, eu tenho muita coisa para perguntar para Deus no céu e eu quero perguntar para Ele por que Ele insistiu tanto nisso. Eu falei sobre isso de manhã porque é uma pergunta sincera. Quando alguém peca, se arrepende e acabou, beleza, cara, que legal. Mas não é o meu caso. Eu peco, me arrependo, tropeço de novo, volto para Deus quando eu vejo eu tropeçando outra vez, e Deus está lá do meu lado, filho, vambora, não desiste não. E cada vez que eu tropeço, Ele me levanta de novo e me põe de volta no caminho da guerra contra o pecado. Eu queria entender por que Deus insiste nisso. Eu não sei, mas eu glorifico a Deus porque Ele insiste. E Ele está insistindo em te perdoar hoje. Ele está insistindo em te oferecer a salvação hoje. Talvez você não mereça, talvez você ache que não merece isso, porque você está sendo lembrado agora dos pecados que você cometeu. Mas o que eu sei é que quando Deus perdoa você, Ele apaga dos registros celestiais os registros do seu crime. E aí não há mais acusação nenhuma contra você. É por isso que Paulo vibra, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que justifica.
O inimigo não tem como te acusar, porque não consta mais nos registros do céu o que você fez contra Deus. O Grupo Encontro vai cantar da música que fala sobre a forma do amor de Deus nos levar para o céu. Essa música tem 1000 sermões dentro dela. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma coisa que a Bíblia te chama para fazer. Não é um apelo meu, é um apelo da Bíblia. Fica de pé para dizer para Deus: Deus, eu estou pisando na bola nisso aqui. É perdão para isso aqui que eu estou precisando. Seja específico com Deus. Confessa para Deus o teu pecado e diz para Ele do que você quer ser perdoado. E acredite, nessa tarde de sábado, Ele vai apagar do céu o que acontece, o que tiver registrado lá contra você. E o inimigo vai sair daqui na condição de diabo, um mero caluniador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está pela internet acompanhando a gente. Você que está vendo o que aconteceu nesse culto, talvez dias depois dele acontecido. Descanse na paz de saber que Deus tem o controle de tudo. Ele não deixou nada para o inimigo. Ele é o nosso juiz, quem julga. Ele é o nosso legislador, quem cria as leis. Ele é o nosso rei, a última instância para apelação. E Ele usa tudo isso para me salvar. Quanto amor! Fecha teus olhos. Vamos falar com Deus. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor, porque o teu perdão está hoje aqui ao nosso alcance. Se hoje ouvirmos a tua voz, o Senhor vai tirar o inimigo da condição de acusador com provas para um diabo, um caluniador sem provas. Às vezes, Deus, a gente luta contra o mal como se estivesse brincando de correr ou brincando de lutar e acaba perdendo a corrida, perdendo a luta. Mas a gente quer sair daqui nessa noite, Deus, com um ânimo novo, com vontade vinda do céu para chegar em casa e cortar relações com o mal, para dar fim à história do pecado na nossa rotina, na nossa vida, Deus. Nos dê poder para sair daqui decididos e não chegar em casa com outro pensamento distraído, mas focados em sair do grupo do WhatsApp, em parar de falar com alguém, em jogar fora alguma coisa em casa. Talvez a nossa própria memória nos acuse, mas Deus, a gente sai daqui nessa noite revigorados, Pai, pela certeza de que no céu, aonde importa, não há mais nenhuma acusação contra nós, porque o teu perdão nos alcança. Nos leva em segurança para os nossos lares, que chegando lá a gente encontre tudo bem para uma noite de descanso, talvez de lazer, para a gente tocar essa semana que está começando agarrados em Cristo. Perdoa toda a nossa iniquidade e nos despeça agora debaixo da tua proteção, Senhor. Nós choramos humildemente, em nome de Jesus. Amém.